Jesus. Então ele desce, e a Bíblia diz que os pés do Senhor vão tocar o monte das oliveiras, que vai se fender em duas partes, fazendo um grande vale. Então o Israel, que estava acuado de frente do anticristo e de seus exércitos, vai fugir por este vale e vai compor o exército de Deus lá no final deste exército, para se cumprir quando a Bíblia diz que os primeiros, que eram os judeus, serão os últimos, tanto no tempo da salvação, quanto no lugar desta batalha. E os últimos, que éramos nós, os gentios, serão os primeiros, tanto no desfrute da salvação, quanto nessa posição desse exército de Deus. E aí, neste momento, como Cristo desceu e Israel passou para trás dele, ficará então Cristo e seu exército de frente ao anticristo e o seu exército. Imaginem, queridos, naquele dia, Jesus Cristo na terra, pessoalmente, e o anticristo na sua frente e os seus exércitos. São dois, homens, o Filho de Deus encarnado e o filho da perdição e o homem da iniquidade, este que representa e trouxe a autoridade de Deus, que trouxe o reino de Deus, que lutou pelo reino de Deus, a manifestação visível de Deus. E ali do outro lado, o homem da iniquidade, que é a expressão máxima de Satanás. Joel, na sua profecia, ele diz que este momento é chamado o vale da decisão. Por que é o vale da decisão? Porque há um conflito que começou na eternidade passada, quando Lúcifer, ele usurpou o reino de Deus. Ele usurpou a terra, ele enganou os homens. E então, desde então, ele disse: olha, eu estabelecerei o meu trono e eu vou governar na região norte. Desde o princípio, ele tem desafiado a Deus, e ele usurpou a terra, e Deus então a recriou e deu a Adão, e ele foi lá e enganou Adão e tomou de volta a terra. E então Deus colocou o povo de Israel para ser um reino sacerdote, e o maligno enganava Israel, enganou sempre. E veio a igreja então para reinar. Deus deu a nós este reino, mas o maligno ao longo das eras também tem enganado a igreja e tem confundido a igreja e levado a igreja a amar este mundo e a se curvar diante dele muitas vezes. Então sempre houve um tempo em que há um dilema de quem é este reino, ou de quem por fim, ou a quem por fim pertencerá este reino, porque é uma batalha que se desenvolve desde a eternidade passada. Então, neste encontro de Deus no Filho e de Satanás no anticristo, com seus respectivos exércitos frente a frente, Joel diz com muita precisão: este é o vale da decisão. Quando eu era criança, eu ouvia dizer que o vale da decisão quer dizer que os homens hoje têm que decidir se aceitam ou não a Jesus. Mas está totalmente fora e errado. Porque ainda que diga o vale da decisão, decisão para quem? Decisão porque aos anjos nos céus, aos homens na terra, que apesar de conhecerem a vontade de Deus, estão dentro de um processo de disputa. Mas para Deus tudo está decidido. O vale da decisão, naquele momento Deus, ele vai em Cristo pisar os seus inimigos. Diz a Bíblia que o Senhor, naquele momento, diz que o exército do anticristo, está no livro de Zacarias, no capítulo 14, o exército do anticristo, estando eles de pé, pensem nisso, e estando eles vivos, os olhos vão apodrecer, estando eles ainda em pé, e a língua apodrecerá, estando eles vivos e de pé. Então, no livro do Apocalipse, quando o Senhor desce com a sua igreja, os que são os vencedores, no capítulo 19, diz que o Senhor vai pisar estes exércitos do anticristo como quem pisa em uvas. Assim como o sangue de Cristo foi derramado lá no Calvário, o Senhor vai vingar o seu sangue. Irmãos, tenham isso muito claramente, que o Senhor vai vingar o seu sangue. Nós não podemos com isso ficar pensando: mas Deus faria isso. Não, Deus fará isso.
Ele vai vindicar o seu nome e ele vindicará a sua santidade. Deus não pode simplesmente ser desonrado, ser vituperado e ainda assim o maligno prevalecer. Não vai prevalecer. Naquele dia, o Senhor, ele vencerá aos exércitos do anticristo, e diz a Bíblia então no capítulo 20, leia comigo, capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois, besta e falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Um anjo que desce, e ele traz uma corrente nas mãos, e a chave do poço, e ele há de amarrar Satanás, e vai prendê-lo nesse poço, com todos os seus exércitos, por 1000 anos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 24, e veja como já havia uma profecia nesse sentido, falando desse momento em que Satanás será preso. Isaías capítulo 24, versículo 21. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Olha o que a Bíblia está dizendo, que os exércitos dos céus e os reis da terra, diz que o Senhor os prenderá no abismo, irá encerrá-los em masmorra por um tempo, né? Como diz, serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias, depois dos 1000 anos. Satanás é preso com seus exércitos no início do milênio, para que somente então, no final do milênio, é que Satanás receba a punição eterna. Versículo 23, a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Veja como o texto fala exatamente do tempo do reino milenar. Jesus Cristo terá vindo, ele vai prender Satanás no abismo, ele vai despojar completamente os exércitos do maligno que hoje ocupam os lugares celestiais, os tronos celestiais. E então diz a Bíblia Sagrada que neste momento em que Satanás é preso, então começa a era chamada a dispensação da plenitude dos tempos, começa a chamada a era vindoura, começa o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, começa-se o dia de Jesus Cristo. Não é o dia do Senhor. Nós temos que atentar, porque cada nome, cada título, cada expressão em relação a Deus tem um significado específico.
Em Filipenses 1,6 diz que até o dia de Cristo Jesus, o Senhor vai consumar em nós a salvação que um dia Ele começou. E então eu pergunto aos irmãos, pensem comigo, depois de tanto trabalho que houve, tantas guerras, tantos conflitos da morte de Cristo, depois a igreja, aí Jesus vem e arrebata os cristãos vencedores, vem a grande tribulação, Jesus vem com esses cristãos vencedores, acontece a guerra do Armagedon, a grande batalha, o Senhor vence Satanás, vence o exército do anticristo, diz a Bíblia que Ele lança vivos no lago de fogo a besta e o falso profeta, Ele prende Satanás, prende seus exércitos no abismo, fecha o abismo, coloca um selo sobre ele. Parece que tudo não está resolvido. Parece que aqui deve ser o fim. Por que Jesus não pega o diabo e os seus exércitos e joga no lago de fogo? Acabou, já resolveu. Poderia vir agora novos céus e nova terra. Mas não. É impressionante como que, tendo Jesus agora prendido a Satanás por 1000 anos, ele ainda vai introduzir uma outra dispensação. E aqui está o segredo dessa conferência. Ele vai agora introduzir 1000 anos ainda. Ainda haverá 1000 anos antes da eternidade. Antes de todos entrarem para a eternidade, antes de Deus julgar os mortos e lançarem no lago de fogo, antes de tudo ser resolvido, ainda existe uma dispensação chamada o reino milenar. Para que no final de 1000 anos, como diz o texto, nós lemos, Satanás seja solto. E aí haverá a última das guerras, antes dos novos céus e nova terra. E nós sabemos que os cristãos, ainda que eles saibam que há o reino milenar de 1000 anos, mas é impressionante como que esse tema não é abordado. Esse tema não é ensinado para os cristãos, de uma maneira geral. De sorte que os cristãos, eles sabem que a Bíblia fala desses 1000 anos, mas eles não sabem o que é, nem para que serve, nem o que acontecerá. Simplesmente eles têm alguma informação, aqueles que têm, né? Porque quando geralmente se fala sobre a vinda de Cristo, diz o seguinte, que tendo vindo Jesus e destruído Satanás e seus anjos, ele vai levar os seus santos para o céu, e eles vão morar eternamente no céu. E aí cada um vai ganhar uma veste branca e uma coroa e uma harpa, para ficar lá no céu pela eternidade sem fim, lá no céu, em cima da nuvem, tocando a harpa. Ou cantando no coral, né? De branco e branquinho. E é interessante como que o homem, ele tem esses anelos vazios e tão pequenos, de querer ir morar no céu, quer ir para o céu. Irmãos, Deus criou a terra para os homens. Não é sem razão que diz a Bíblia que o Senhor há de criar novos céus e nova terra. Calma. Calma. Não somos russelitas não, tá? Tenha paciência. É o que a Bíblia diz. Mas o mais importante no momento é você entender que Jesus Cristo, que tendo a igreja de Jesus subido para o trono de Deus, e houve certamente, nós não falamos aqui, mas houve o tribunal de Cristo, em que os santos foram julgados. Então Jesus volta para a terra com os seus santos, ele volta para cá, e ele vai reinar por 1000 anos, não na terra, mas sobre a terra. Mas vejam o que diz aqui, queridos, na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olhe para mim por um momento. Esse texto diz o quê? Que todos nós compareceremos diante de quê? O tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba. Você crê na Bíblia? A palavra de Deus? Tem certeza? Pense sobre isso um pouco. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou
o mal que tiver feito por meio do corpo. Será, meus irmãos, que esse texto